Amém. 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 Obrigado, Joel. Obrigado, Avaí, e todos os irmãos que estão presentes. Ou as penúltimas lições do livro de Atos. Foi uma viagem, tem sido, né? Uma viagem muito boa. O bom é porque Atos não termina, né, irmãos? Quantas histórias foram contadas, quantos atos de irmãos como vocês, quantas igrejas como as de vocês, quantas congregações vêm escrevendo, né, o final de Atos, né? O último capítulo será na volta de Jesus, né? Até lá, muitas ações, muito trabalho de Jesus Cristo, muitas intercessões do Espírito Santo, muitas dificuldades, né? Quantos irmãos passando por tempestades, quantos irmãos e irmãs passando por doenças, quantos de nós não estamos precisando orar pedindo coragem, né? Não devemos nos esquecer disso, né? Que uma das grandes lições de Atos é que os irmãos do primeiro século não pediram para que Deus os livrasse de certas situações, mas que Deus desse a eles coragem. Muito bem, irmãos, e hoje estamos na lição 38. E o nosso tema de hoje e foi assim que todos se salvaram. É claro que o tema é bem sugestivo, né? Esse todos aqui representam 276 pessoas. Né? 276 pessoas, e não era um barco, né, a motor. Não vamos nos esquecer disso, não tinha motor naquela época. Eles contavam com o vento, ou seja, contavam 100% com a natureza e com a habilidade daqueles experientes navegantes, né? Agora, essa salvação aqui, é claro, era a salvação da morte física no mar. Mas eu tenho certeza que depois da experiência, todos os soldados, os tripulantes, né, daquele navio tiveram uma experiência única, né? Que incrível que foi, que incrível. E isso faz uma alusão ao fim do mundo, né? Parece que essa aqui é uma história, o capítulo 27 é uma história muito, parece que é o resumo da vida humana, né, Edvaldo? Parece que é um resumo da vida humana, né? Nós estamos num barco e temos um ou outro pregando nesse barco. Há alguns dirigentes que são covardes, querem abandonar o barco ou deixar que os outros se afundem. Há também aqueles que querem matar para não ter trabalho. Mas há aqueles que resistem e creem, né? E com dificuldades nós alcançaremos o céu. Essa é a promessa de Deus. Se fosse uma pregação, eu usaria isso. O irmão Edvaldo, que tem o dom e gosta de pregar aí, olha, esse é o capítulo 27, é um resumo da vida humana, né? Mas vamos lá, irmãos. Na lição passada, na lição 37, nós tivemos alguns destaques, só para lembrar a todos que estão aqui presentes. E os destaques da aula passada foi: a história é de Paulo, né? No capítulo 25 e 26, a história é de Paulo. O alvo é a salvação, no capítulo 25 e 26. As ações são de Jesus. Jesus continua agindo no capítulo 25 e 26. O apoio é do Espírito Santo. Mas o livro é escrito por Lucas. E às vezes a gente está aqui estudando, lendo, e a gente esquece que estamos lendo a narrativa de um homem que estava com Paulo o tempo todo. E eu me toquei hoje refletindo sobre isso, né? A gente todos os dias de semanas meditando e tudo, mas hoje, lendo de novo o texto, eu prestei atenção no capítulo 27, eu prestei atenção no destaque que Lucas dá a ele mesmo. E isso é uma lição muito interessante, irmãos, porque estamos lendo o que alguém estava lá presenciando, escrevendo, anotando tudo, né? Lucas certamente estava ao lado de Paulo nessa confuseira toda. Paulo preso
E Lucas tinha o privilégio de estar com o homem preso, né? Quem é que quer ter como companhia um presidiário? No caso, Paulo. Olha que interessante, irmãos, no capítulo 27, como ele começa. Quando foi decidido que navegássemos, olha o verbo navegar no plural, é Lucas se colocando na história. Versículo 3, no dia seguinte chegamos a Sidom. Versículo 4, estamos no capítulo 27, e partindo dali navegamos. Olha que interessante, né, isso, irmãos. Paulo, preso, sendo julgado nos capítulos anteriores, lá por Félix, por Festo, e também pelo rei Herodes Agripa, né? E Lucas lá, participando disso tudo. O apóstolo Paulo cheio de irmãos por perto. Que coisa incrível, né? O que o evangelho fez. Quando o Senhor Jesus foi preso, todos saíram correndo. Aqui a igreja fortalecida, um é preso e muita gente cai junto do preso. E Lucas foi um deles, irmãos. Lucas estava presente. Vão mandar Paulo para Roma? Vamos, os soldados romanos, vamos mandar Paulo para Roma. Então a gente quer ir junto. Mas vocês vão ter que pagar a passagem de vocês nos navios que vamos. Não tem problema não, a gente paga. A igreja paga. Alguns irmãos de Tessalônica pagam. Nós vamos acompanhar Paulo. E isso é um detalhe muito interessante, irmãos, do capítulo 25 e 26. A história de Paulo, o alvo é a salvação, as ações são de Jesus Cristo, o apoio é do Espírito Santo, mas a carta foi escrita por Lucas. O livro foi escrito por Lucas, né? E que coisa maravilhosa, né? Lucas presenciando isso tudo, né? E chega no final do capítulo 27 e diz assim, e foi assim que todo mundo foi salvo. Parece que Lucas faz questão de conversar, de explicar cada detalhe do tempo, dos perigos, das circunstâncias, do que estava acontecendo dentro do barco entre essas 267 pessoas, né, 276 pessoas, aliás. E Lucas chega no final e ele diz, por isso que eu contei os detalhes para vocês saberem como todas as pessoas foram salvas, né? E tudo que aconteceu lá e que a gente vai aprender um pouquinho hoje, né, no capítulo 27. E aí eu quero dividir hoje, né, o capítulo 27 em 3 partes. Do versículo de 1 a 8, que nós vamos falar sobre o tratamento especial sem suborno. A segunda parte vamos falar do versículo 9 ao 26, créditos só a Deus. E a terceira lição que vamos tirar disso, do versículo 27 ao 44, todos nas mãos de Deus, todos. Então são 3 lições muito importantes do capítulo 27, tá certo? E os irmãos que me desculpem, porque a semana passada tinha tanto assunto e acredito que eu tenha corrido muito, né? Mas hoje eu vou tentar não correr tanto, mas deixar um pouquinho mais claro para os irmãos vivenciarem, né, esse capítulo tão maravilhoso como o Joel disse. E se eu posso, assim como o Apocalipse, o capítulo 12 é um resumo de toda a história humana, no capítulo 27 de Atos também é o resumo de toda a história humana. O que aconteceu ali parece muito com a vida humana. Entende? E que bom que nós temos Paulo, Lucas e outros irmãos que estão sempre no barco da gente, nos alertando e orando e falando para a gente não saltar do barco, porque na hora certa esse barco vai ser atracado numa terra eterna e santa, né? E que os anjos digam amém. Vamos começar então, irmãos? Bom, do versículo 1 ao 8, eu chamo de o tratamento especial que deram a Paulo sem suborno. Que interessante, né? Enquanto que um presidiário, né, uma pessoa presa, para ter tratamento especial, ele tem que subornar soldados, guardas e tanta gente. Mas Paulo não precisou subornar ninguém. Bastou-lhe sempre contar com a verdade. Mostrar que, apesar de ser inocente, ele estava aberto para enfrentar, sem negar Jesus Cristo. É isso que nós aprendemos no versículo de 1 a 8. Júlio, que era um comandante de 100 homens, 100 soldados, e ele era da corte imperial. Olha só
Que privilégio de Paulo ser conduzido por um grande comandante da guarda imperial. Não eram homens comuns, eram homens mais fortes, eram homens mais inteligentes, escolhidos a dedos por esse comandante chamado Júlio. E que bom que Júlio conseguiu sentir simpatia pela pregação de Paulo. Até porque Paulo devia ter sido muito bem recomendado pelo rei Herodes Agripa, que nós vimos na semana passada, que quase se converteu. Quase que o rei se converte, né? Que pena que por muito ou por pouco ele não se tornou cristão como Paulo, né? Bom, outro destaque que a gente vai ver entre o versículo 1 e 8 é que Paulo, nesses versículos, ele consegue, por conta dessa credibilidade que esse comandante Júlio deu a ele, né? A simpatia que Júlio tinha por Paulo, Júlio não deixou de obedecer à lei romana. Mas o coração de Júlio se tornou incapaz de magoar Paulo, né? Olha que interessante, né? Você vai ver aqui nesse capítulo Deus protegendo todos que estavam no barco. Mas somente a postura e o testemunho de Paulo fez com que Júlio, o comandante de 100 homens, né? Por isso o nome centurião, quer dizer comandante de 100 homens. E esse homem, ele gostou da postura e do comportamento do apóstolo Paulo. E chegou a deixar Paulo livre para visitar amigos e irmãos. Que interessante, né? Eles fizeram uma parada, né? Fizeram uma parada numa ilha no começo da viagem. E Paulo queria visitar alguns amigos. Mas interessante que o texto aqui, ele sugere que Paulo precisava de algum tipo de assistência. Será que foi por conta do espinho na carne de Paulo que o deixava tantas vezes tão doente que alguns irmãos, se pudessem, dariam os próprios olhos a Paulo? Porque nós sabemos que Paulo tinha uma doença, né, que ele chama de espinho na carne, que deixava ele muitas vezes enfermo. E isso era visto também por todos que estavam conduzindo Paulo na prisão. Então aqui nesses versículos de 1 a 8 do capítulo 27, Júlio, o comandante, permite que Paulo vá, claro que escoltado, visitar alguns amigos e alguns irmãos que iam lhe prestar assistência, que não deixariam faltar nada para Paulo. Outro privilégio. Foi uma viagem difícil. Primeiro porque ele tinha precisava da proteção das ilhas, de ficar perto das ilhas. E também a viagem se tornou tão difícil que eles precisaram trocar de navio. Um navio era de uma cidadezinha simples, depois passaram por um navio com um porte provavelmente melhor. O primeiro foi de uma cidadezinha lá da Ásia e o segundo foi da terceira maior cidade, Alexandria. Olha o privilégio de Paulo, né? Paulo, ainda assim, tudo isso, irmãos, por causa de Paulo. E por fim, um destaque importante do versículo de 1 a 8 é no tempo certo. Tudo isso que está acontecendo aqui, o navio que estava conduzindo Paulo e todas aquelas pessoas, mais de 270 pessoas, estavam no tempo certo. No tempo de Deus. E nós vamos ver por quê. O destaque desse tempo, no capítulo 27, é a expressão dia do jejum. A gente vai falar nisso a partir do próximo capítulo. Vamos ler então esse comecinho, versículos de 1 a 8. Capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que era uma cidade pequenininha lá na Ásia. Era um navio dessa cidade, né? Por isso que ele era Adramitino. Que estava de partida para costear e ir pela costa da Ásia, fazemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, o macedônio de Tessalônica. Então, Lucas e esse Aristarco acompanhando Paulo.
Versículo 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom, a cidade de Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, essa palavra sugere que Paulo precisava de algum tipo de ajuda humanitária, né? Como ser humano, ele se condoeu. Interessante, né, irmãos? Um romano, que era muito frio, aqui a Bíblia diz que ele era humano em relação a Paulo. Permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, olha Lucas falando, navegamos sobre a proteção de uma ilha, né, ali perto de Chipre, porque qualquer coisa que acontecia, a ilha de Chipre poderia protegê-los do vento e da tempestade, por serem contrários os ventos, né? Então os ventos estavam indo muito contra o navio, e o navio era a vela, né, que era daquela época os navios a vela, então o vento contrário ia levar eles numa viagem muito mais demorada. E quando eles circulavam pela ilha, aqui a ilha de Chipre, o vento não batia tão forte no navio. Essa é a estratégia humana dos pilotos do navio aqui, tá certo? Não vamos esquecer disso. Versículo 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, duas regiões, né? Chegamos à cidade de Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, né? Alexandria é uma grande cidade ali do Egito, a terceira maior cidade do mundo naquela época. A segunda, né? Que estava de partida para a Itália. Então ele nos fez embarcar neste navio. Versículo 7. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, é outra cidade, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sobre a proteção de outra ilha, né, a ilha de Creta, na altura de Salmona. São muitos lugares. Então o que a gente percebe aqui é isso, irmãos. O navio, trocando de navio, mas ainda assim o vento era contrário. Vamos lembrar desses detalhes, irmãos, sobre o clima. Sobre o clima que esse navio que estava conduzindo Paulo enfrentou. Quem é o dono do clima? Quem é o dono dos ventos? Quem é que até os ventos faz parar e acalmar as tempestades? Vamos gravar isso que foi dito sobre Jesus, né, na época dos evangelhos. Versículo 8. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então aqui é o que nós vimos nesse primeiro instante, tá certo, irmãos? A partir do versículo 9 até o versículo 26, o tema que eu coloquei aqui é créditos só a Deus. Por que eu coloquei esse tema, irmãos? Porque o crédito aqui, nós vamos ver que esses homens nesse navio, 276 pessoas, inclusive Paulo, iam enfrentar muita dificuldade aqui, de tempestade, de um clima muito difícil. E o apóstolo Paulo, ele se coloca dizendo assim, olha, eu vejo que a gente vai enfrentar muita dificuldade, é melhor a gente ficar aqui. Os pilotos disseram não, é melhor a gente partir. Quem estava certo? O apóstolo Paulo ou os pilotos? Nenhum dos dois. E você vai perceber aqui, irmãos, uma grande diferença. O que Paulo vê não é tudo. A primeira frase de Paulo não é a palavra de Deus, é o parecer de Paulo. Porque Paulo disse assim no início, né? A visão de Paulo, olha, eu estou achando que se a gente seguir viagem nós vamos ter perdas materiais, né? Inclusive o navio, e também algumas pessoas podem morrer. E os pilotos disseram, não vai se perder ninguém não, pode confiar na gente que a gente sabe o que está fazendo conduzindo esse barco. Na visão de Paulo, teriam muitas perdas, inclusive de pessoas. Na visão dos pilotos, nós não vamos perder ninguém. Tá certo? Totalmente inconsequentes. Mas o crédito deles terem conseguido passar por essa tempestade sem perder ninguém é de Deus, porque Deus é quem controla a natureza.
e nós vamos perceber isso. Jesus ensinou isso, que para ele até as tempestades se calam, porque o nosso Deus é o Deus do universo, e a gente não pode esquecer disso. E por fim, nós vamos ver aqui, por causa de Deus, todos são salvos. Todos passam pela tempestade. Mas que coisa interessante, né? Os homens estavam dizendo que ninguém ia morrer porque não acreditavam na tempestade. O apóstolo Paulo acreditava na tempestade, mas para ele o risco poderia ser total. Para os pilotos não acreditavam numa tempestade. Mas Deus sabia que viria um tufão, um vento tão forte, com ondas tão gigantes, que poderia matar a todos. Mas Deus disse neste capítulo, versículo de 9 a 26, que nenhuma alma seria perdida. Teriam sim alguns danos materiais, e Deus assegurou que o navio afundaria, mas ele protegeria todas as pessoas. Por causa de quem? Por causa da missão de Paulo. Por causa da missão de Paulo. E nós vamos perceber um detalhe importante aqui, irmãos, do versículo 9 ao 26 do capítulo 27. Paulo aqui vai citar o dia do jejum, uma das datas mais importantes dos judeus, de Israel. Uma das datas em que o povo jejuava por muitos dias, pedindo perdão de Deus, agradecendo a Deus pela sua misericórdia, se preparando para todas as dificuldades que a vida pode trazer. Era um momento de preparação do povo para aquilo que havia de vir. Esse era o dia de jejum. E interessante nesse capítulo é porque esse dia do jejum acontece aproximadamente 10 dias do ano novo deles, do 1º de janeiro deles, que não é 1º de janeiro, né? Nós sabemos que os judeus têm a conclusão de um ano numa outra data, mas para os judeus, depois que rompia o novo ano, 10 dias depois, eles se preparavam, o povo todo, para jejuar. Não vamos comer nada, porque nós estamos aqui agradecidos a Deus pela expiação dos nossos pecados. O dia do jejum era um momento tão especial para a nação de Israel, e Paulo respeitava isso. E Paulo também estava entrando em jejum. Nós vamos perceber nesse capítulo 27 que os soldados e aqueles homens de Alexandria, que não eram judeus, foram obrigados a não comer nada por tanta dificuldade que eles passaram. Mas Paulo e os irmãos estavam jejuando com um propósito, confiando plenamente no Senhor. O fato é que todos tiveram que jejuar, forçado ou não, mas todos tiveram que jejuar. Mal sabia eles de que Paulo e os irmãos estavam jejuando pela confiança que eles tinham em Deus. Apesar de toda dificuldade, com tudo que estava acontecendo, Paulo e os irmãos mantinham o respeito e a importância de que nós precisamos estar muito preparados, irmãos, para passar por dificuldades. E nós aprendemos isso com os nossos antepassados judeus, que jejuar é colocar a oração, colocar a palavra de Deus antes mesmo das refeições. E isso é uma lição muito importante que a gente vê no capítulo 27. Então vamos ler para ficar mais claro para todo mundo, tá bom? Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo admoestava eles, dizendo, versículo 10, Senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossa vida. Essa é a visão de Paulo, diferente da visão que nós vamos ver do Senhor daqui a pouco. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Então, até aqui, nada que Paulo falasse valeria a pena. Então, Júlio preferiu confiar nos profissionais ali. Versículo 12. Não sendo o porto próprio para invernar, que era inverno, né, para ficar lá no tempo de inverno,
e é muito frio, muitas tempestades. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que eles partissem dali para ver se eles podiam chegar a Fênice, que era um outro lugar, e aí passar o inverno, visto que ali era um porto de Creta, o qual olhava para o norte e para o sudeste, quer dizer, vinha vento de todos os lados. Versículo 3. Soprava ainda o vento brandamente, calmo, e eles pensavam que já tinham alcançado o que desejavam. Então, vamos partir. Levantaram âncora e foram pela costa, né, beirando as praias do mais perto da ilha de Creta. Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Isso é o nome dado a um vento muito forte que até hoje existe naquela região. É um vento que todos os navios temem muito, pela maneira como ele impede as pessoas de irem para o continente. Versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando que o vento nos levasse. Quer dizer, eles não tinham mais força para lutar contra o vento. Passando sobre a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo, quer dizer, com muito custo, muita dificuldade, nós conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir, né, para evitar que o navio entrasse mais água. E temendo que dessem de Sirte, tá certo? De Sirte é uma cidade, tá certo? Que tinha muitas rochas e poderia arrastar o navio para lá e ele afundaria mais rápido. Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Começaram a tirar tudo que era peça do navio para que ele não afundasse. Versículo 20. Não aparecendo, havia já alguns dias nem o sol, nem estrelas. Olha só as tempestades que eles estavam enfrentando. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Eles já não esperavam mais, não tinham mais esperança que eles fossem salvos. De tanto que eles lutaram, com tanta dificuldade que eles enfrentaram. Mas aqui vem de quem são os verdadeiros créditos. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso ter-me atendido e não partir de Creta. Devíamos ter ficado lá, para evitar esse dano e perda. Né? Até porque eles tinham que lançar comida fora também, tudo que era peso. Mas, já agora, eu aconselho vocês bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio vai se perder. Agora Paulo já não está falando mais dele, agora ele começa a falar do Senhor. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem tenho o crédito, né, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo e disse: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. Você tem uma missão, Paulo. Você tem que pregar para César, em Roma. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos naveguem contigo. Ou seja, todas essas pessoas que navegam com você, 276 pessoas estão em suas mãos, Paulo. Versículo 25. Portanto, senhores, Paulo voltando a falar, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que nós estejamos primeiro numa ilha. Não vamos direto para Roma, vamos ficar numa ilha. Que coisa incrível, né, irmão? O que Paulo falou não se cumpriu, o que os pilotos falaram não se cumpriu,
mas só o Senhor, que é o dono do céu e da terra, que fez cumprir tudo isso. Para finalizar, irmãos, versículo 27 até o final do capítulo, o tema que eu dou são todos na mão de Deus. A partir daqui, é Deus quem está no controle. A partir daqui, ninguém mais podia duvidar de que Deus estava falando através de Paulo. O crédito aqui não foi de Paulo, muito menos dos pilotos, nem do mestre do navio. Mas a partir daqui, é Deus no comando. E estava muito claro para todos que era Deus que estaria no comando. E que lições nós podemos trazer do versículo 27 ao 44? Prestem atenção, irmãos. Alguns estavam nas mãos de Deus porque queriam e se lançavam nas mãos de Deus. Outros não queriam estar nas mãos de Deus, confiavam nas suas próprias mãos. E a gente vai ver isso aqui. Apesar da turbulência, né, tenebrosa, a viagem agora estava nas mãos de Deus. A gente vê no versículo 29 que eles até oravam. Aquelas pessoas passaram, então, a orar para Deus. Outros que não confiavam em Deus, ou em Paulo, que representava Deus, queriam fugir. A gente vai ver isso. Muitos ainda estavam desconfiados do que Deus tinha dito para Paulo, queriam fugir. Só que era uma fuga que poderia matar a todos. Os comandantes do navio queriam fugir com os botes, mas se eles fugissem, eles iam colocar todos em risco. E Deus não deixou. Primeira tentativa do inimigo de querer prejudicar. E muitas vezes, irmãos, quando nós queremos desistir, a gente arrasta um monte de gente com a gente. Por isso que nós precisamos ser muito fiéis. Deus, ao invés de botes, salva vidas. Aqui eles passaram a confiar tanto em Deus que eles cortaram as cordas para que os botes fossem embora. Eles não iam mais confiar em botes salva-vida, confiariam em Deus. Versículo 32. O jejum de Paulo foi tão exemplar, e ele mostrou para todo mundo que agora era hora de comer, porque ele já alcançou do Senhor o que ele queria. Então Paulo, quando decreta o final do jejum deles, todos ficam animados. As palavras de ânimo de Paulo se resumem, de Deus, aliás, se resumem numa simples palavra: nem um fio da cabeça de vocês será perdido. Eu vou cuidar de vocês tanto que nem um fio de cabelo será perdido. Versículo 34. Mais uma vez eles provam que confiavam em Deus, porque eles começaram a lançar o trigo fora no mar. Deus ao invés de comida. Eles confiavam tanto em Deus que jogaram os botes salva-vidas. Confiaram tanto em Deus que jogaram a comida fora. Para que eles ficassem um pouquinho mais naquele navio, esperando a hora de Deus dizer: vocês podem sair do navio. E interessante que o irmão Avaí disse há pouco, né, quando estávamos conversando, que quando todo mundo pensava que estava tudo bem, já ia ser salvo, né, ia chegar na ilha, tudo, aí vem o diabo através de alguns soldados e diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos matar esses prisioneiros todinhos aí, para a gente não ser culpado por eles. Né? E é assim mesmo, irmãos, quando o inimigo ele não quer ver o final da festa, e ele vai insistir até o final. Né? Só que, mais uma vez, o apóstolo Paulo e a missão dele são preservadas por Deus e também por Júlio. Até o Júlio não queria mais que Paulo morresse. Né? Isso é muito importante. Vamos lá então, versículo 27 até o 44, para dar tempo dos irmãos aí fazerem suas ponderações. Versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que eles se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo era uma espécie de uma vara, uma cordinha com vara, para ver qual era a medida da profundidade de onde eles estavam. Acharam 20 braças. Braça era uma medida que era mais ou menos 2 metros, 1,80 m para 2 metros, tá certo? Então eles jogaram e tinham 20 braças, ou seja, 20 vezes 2 metros. 2 vezes 2, 4, mais ou menos assim,
estava muito fundo ainda. 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, ou seja, a profundidade estava diminuindo. Então eles acharam, opa, somos nós, a gente está perto. Só que 20 braças, irmãos, se alguém pode calcular aí, né, 2 vezes 20, dá quanto? Dá 40, ainda tinha 40 metros de profundidade. Quantas pessoas não morreriam ali? E versículo 29, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras. E, depois que eles lançaram a âncora, o que eles fizeram? Oravam para que se rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, com o pretexto de que estava para largar as âncoras da proa, eles falaram, não, a gente vai lá cuidar das âncoras. Mas não, eles queriam era dar o pé fora, iam rapar fora. Disse Paulo, então, ao centurião e aos soldados, olha, se estes aí do navio não permanecerem aqui a bordo, vocês não serão salvos, né? Primeiro por causa dos botes e também por causa da maneira como eles tinham que conduzir todas as coisas a partir daquele momento. Que eles sabiam conduzir o barco e o que precisava ser feito naquele finalzinho, né? Disse Paulo aos centuriões romanos, se estes permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que eles se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Aqui mostra Deus conduzindo todos a partir daqui, né, através de Paulo. Tendo dito isto, tomado um pão, Paulo deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Todos recobraram o ânimo e se puseram a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Aqui ele conta, porque Deus já garante que ninguém ia morrer, então é importante contar. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar o navio ali. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiam-se todos para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se, né, à frente do navio, encravou-se e ficou imóvel. Mas a parte de trás do navio ficou recebendo toda a violência do mar e se quebrando todo. 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu os soldados de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto os demais que não sabiam nadar, que eles se salvassem, uns segurando em taubas, outros nos destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra pela proteção e governança do nosso Deus. Amém. Entrego a palavra para os irmãos. Amém. Amém. Então, irmãos, podem ficar à vontade para fazer os comentários, que eu sei que tem bastante coisa para comentar. Nosso irmão Joel está lendo esse capítulo desde meio-dia. Fique à vontade, irmãos. Então vai eu mesmo, né? Já que falou que eu li desde meio-dia. Que capítulo especial, né, Joel? Que capítulo bom esse, né? É a vida da gente no mundo. É um capítulo muito especial. E esse carimbo de Paulo chegar até César
já tinha sido dado lá atrás, né? Paulo, Deus já tinha confirmado, Jesus Cristo já tinha falado que Paulo precisava falar bem dele lá em Roma. Então, a palavra de Deus não ia cair por terra. Na verdade, não ia cair por água, né? Não é por terra, era por água, porque ali era água de todo lado, né? Então, ali água por cima, por baixo, tempestade, frio. Olha quantas... você imagina um navio com 276 pessoas. Um navio sem motor, dependendo dos ventos. E a gente já sabe a história desses ventos, como que é, né? Diga os discípulos lá, quando estavam lá no alto mar, quando aconteceu a grande tempestade, né? E que Jesus apareceu lá para salvá-los. E aqui Jesus já estava com Paulo, né? Jesus já estava caminhando, indo com Paulo ali. Deixou acontecer, Deus deixou acontecer tudo aquilo para, creio que para a salvação de muitas almas ali, né? Porque se fosse fazer uma viagem tranquila, chegasse lá, talvez Paulo não teria feito tudo aquilo que ele fez através de Cristo, né? Através do Espírito Santo. Porque com certeza Paulo ali mesmo, as tempestades, os frios, ele continuava falando de Cristo. Ele continuava pregando o evangelho. Paulo não parava. Eu creio que ele chamava um de canto, chamava outro e ia começando contando: olha, Cristo quer te salvar. Ele morreu por ti. E é interessante, irmãos, que Paulo, através de Deus, né, garantiu a vida daquele povo, a vida material ali, né? Deles irem para aquela ilha. Agora, um barco começa a cair os pedaços lá das tempestades, e pessoas que não sabiam nadar, que ali eu creio que tinha muitos, né, se agarravam em pedaço que aparecia do barco, mas foram todos salvos. Eu vou parar por aqui, irmão, deixar que tem muita coisa aí para ser falada. Irmão Avaí, irmão Edivaldo, irmão Rubem, eu creio que, mas os demais irmãos, as irmãs, tem muita coisa para falar aí. Irmão, querendo falar, é só levantar a mão. Edivaldo, manda. Então, como o Joel falou aí, né? Deus já havia falado para Paulo que ele chegaria em Roma. E Sérgio falou aí, como eu gosto de pregar, como tinha muita coisa aqui, diante dessa sua colocação aí, Joel, a pergunta é: Jesus falou, eu vou e volto para buscar vocês. Vocês estão aguentando essa tempestade? Ou vão pular do barco? Mas, né, Sérgio, como você colocou aí muito bem, né, naquela época a navegação era difícil em qualquer estação, mas no inverno era praticamente impossível, né? Então, Paulo, né, dá essa dica aí quando chega lá nessa cidade aí de Bons Portos, né, para ficar ali para esperar o inverno passar, e provavelmente tinha que ficar 2 meses, mas a cidade parece que não era propícia para isso, né? Mas o que me chama a atenção é que quando, na viagem, né, quando Paulo já sai lá de Cesareia, né, em direção a Roma, na primeira parada aí, acho que não sei se na versão de vocês aí é Sidom ou Sidônia, a cidade, Paulo já, como você falou, bem tratado por Júlio, né, ele já tinha amigos ali, provavelmente já havia irmãos ali naquele lugar, né? Assim como já havia em Roma, talvez pela dispersão lá de Jerusalém, ou talvez pelo o dia de Pentecostes, alguém já fazia essa rota ali, já passou falando de Jesus, já passou falando, né? E ali já havia, né? Então, é bastante interessante isso, né? Deus já foi colocando, né, Paulo numa rota onde foi parando, onde já tinha cristão, onde já tinha amigo para ajudar no socorro e na necessidade dele, né? E aí depois, né, a gente vai ver, né, que Deus, né, protege Paulo em diferentes situações, né? Primeiro aí, como, né, nós vimos aí, Júlio tratando com respeito, né? Depois no navio, né, impedindo que os soldados o matassem, né?
Aí, como a gente viu aí falando, né? E aí, irmãos, né, a lição que fica para nós, né, é que Deus cuida de nós. Independentemente da situação que estivermos passando ou problema que estivermos enfrentando, Deus cuida de nós. Basta, né, como diz Joel, confiar, acreditar na palavra dele, assim como, né, Jesus havia falado para Paulo que ele iria chegar. Então, teve dificuldade, dá medo, sim. Tem momento difícil na nossa vida, sim. Tem hora que se dá vontade de fazer como a mulher de Ló, né, olhar para trás, né, e dizer assim, parece que lá está melhor, eu vou voltar, mas não, né, irmãos? Não. Prossigamos na caminhada, porque quando atravessar essa tempestade, né, aí vem a bonança, com certeza. Mais algum irmão, irmã? Bom, eu vou fazer um comentário e os irmãos ficam à vontade também para levantar a mão. Olha que interessante, né? Assim, tem um cântico, né, Joel? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E Cristo estava ali. Aí ele falou com Paulo que da forma que ele falou, então ele teria que falar em Roma também, e Cristo estava com ele o tempo todo. Bacana que, diante daquela situação toda, sabe, irmãos, olhando para esse capítulo, nós atravessamos, como o Sérgio falou, né, é um resumo da vida humana. Quando começamos a caminhar com Cristo, muita coisa acontece, muita coisa boa, muita coisa ruim. Vem os tratamentos gostosos, como foi de Júlio com Paulo, né, um tratamento com respeito, mas também vem situações que você, como o Edivaldo acabou de falar, precisa buscar força para continuar. E as tempestades na vida, elas vão acontecer de modo anunciado, como o Edivaldo também lembrou bem, que o inverno era a pior estação para se navegar naquelas águas, e aquela água, né, aquele tufão que o Sérgio falou, em algumas versões fala, né, o vento que vem da ilha, mais prático de entender, de que ele falou um nome esquisito ali, mas é um vento muito forte. Então tem tempestades que elas são anunciadas, e tem outras que vão te pegar de surpresa. Mas Paulo, ele, seguindo todos os mandamentos e tudo que ele aprendeu de Deus, como o dia do jejum e a oração, olha que interessante, no meio daquela confusão toda, Paulo pega o pão e dá graças ao Senhor. E naquele momento, a atitude de Paulo contagia os demais, que naquele momento fala que eles se encheram de coragem para continuar a viagem. Então, indiferente do que você esteja passando ou que você passou, é fato. Deus, ele está cuidando, como o Edivaldo acabou de falar. Ele é presente, ele prometeu que estaria com você. Ele disse, olha, por esse mundo vocês vão passar por muitas dificuldades. Fiquem firmes, eu venci, você pode. Ele falou, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Lembra que o Sérgio falou? Quem escreveu foi Lucas, mas a direção do Espírito Santo. E realmente Lucas, né, no versículo 2 da minha versão, fala, né, e nós embarcamos. Ou seja, Lucas estava lá. A situação que Paulo viveu, Lucas viveu ela. E nós estamos vivendo momentos difíceis também. Por isso que faz jus lembrar os irmãos sobre a volta de Cristo e a todos que nós conhecemos. Porque no finalzinho eu achei tão interessante, porque como é que eles fizeram para se salvar? Uns nadaram, outros pularam, outros se agarraram em pedaços de madeira. Aquilo, e por isso, mas quem salvou eles? Não foi a madeira, não foi a natação boa deles, não foi a performance, foi Deus. Porque Paulo falou, olha, o anjo falou comigo, então acredite, nós vamos chegar lá. É aquela velha história, né? Quando fala de combater um bom combate e cruzar a linha de chegada. Que seja arrastando, mas cruza. Que seja aos pedaços, mas cruza. Claro que você não vai chegar aos pedaços, que o Senhor é contigo. Mas se precisar de chegar, pelo menos chegue. E foi assim que aconteceu. E no final, a frase, né? E foi assim que todos se salvaram. Estamos falando de uma tragédia, de uma vida, de coisas materiais. Mas, como o Sérgio falou, uma alusão
chega no final, puxa vida, você fez de tudo para chegar aqui. E o mais importante que você fez, você confiou em mim. E eu cuidei de você durante toda a sua trajetória. Eu vi tudo que você passou. E eu estive com você o tempo todo. E foi assim que você se salvou por intermédio de Jesus, por intermédio de Deus. E assim a gente precisa confiar e continuar. Rubem? Eu vejo o grande amor que Deus tem por nós, né? Os livramentos que Ele nos dá. E hoje de manhã eu estava meditando em João 16, e no final, Jesus diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, e tu nos capacita para que também nós possamos vencer os problemas, as tribulações que vamos passar nessa vida. Ninguém anda ficar, não passa por tribulação. Todos nós passamos por um momento de angústia, tribulação, dificuldades hoje nesse país, mas Deus sempre está no controle, na direção, no comando de tudo. Eu tiro como que estou passando por uma tribulação, uma angústia nesses momentos, mas eu creio que a solução vai chegar. Eu tenho certeza. Assim como foi Paulo, chegou na ilha, lá em Malta, e tranquilo, ficou lá. Mas Deus, no momento certo, na hora certa, não adianta desesperar, querer fugir, porque o tempo de Deus é o de Deus. O nosso é agora, é já, mas Deus não, Deus é. Espere, aguarde, ore mais, busque mais a presença do Senhor. E é assim que Deus nos quer, né? Deus nos quer assim, buscando a presença dele, buscando em oração, pedindo, clamando a Ele. Ele vai responder a oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Que Deus nos abençoe. Amém. Edivaldo? Depois a Betânia? Rapaz, então, como o Rubem falou aí, né? A questão de todos nós seremos perseguidos, então, mas a hora. Deus, na verdade, já preparou, né, irmão? Às vezes a gente que é fraco, né? para perceber que tem a permissão de Deus essas coisas na nossa vida, né? Mas, assim, aí a gente fraqueja, né? Se a gente for olhar para a carne, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca, e aí a gente vai ter problema na vida mesmo. Mas uma outra coisa que eu queria colocar nesse ponto aqui, né, e até perguntar para Sérgio aí, essa viagem de Paulo nos lembra um pouco o que aconteceu com Jonas, né? Né, nós estudamos Jonas aí, né, vai? Aquele momento de Jonas ali também, se não é Deus ali, é como diz Joel, ia todo mundo, né? Não é por terra, não, é por água mesmo, né, Joel? É só isso que eu queria lembrar aí para os irmãos, né? O ocorrido com Jonas também, né? Verdade. Betânia, acho que depois a Shirley. O áudio está Eu fechado. tive um problema no. Eu ainda estou tendo. Vocês estão. Está falhando o seu áudio, tá? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Está picando. Está picando, mas dá para ouvir. A gente ouve e para. Melhorou? Melhorou. Parece que sim. Sim, Será? sim. Eu perdi o contato, eu saí e voltei. Estão me Ficou ouvindo? ficou bem. Sim. Ah, tá. Eu só queria falar uma coisa que eu achei bem interessante, que é. Deixa eu marcar aqui. No 27, capítulo 27, versículo 22, né? Que foi a hora que o Paulo, ele anima, né? As pessoas que estavam ali, né? E faz nos lembrar como é ter, né, um irmão, um cristão do nosso lado nas dificuldades, né? Assim, foi um grande exemplo do Paulo para nós, né? Como dar um ânimo, né, para prosseguir, porque eles ficaram desanimados, mas depois do que o Paulo animou,
eles vão lá, né? Se animaram a prosseguir no caminho, né? E também o outro contrário também, que quando nós temos esse coração, né? Essa abertura de Cristo nas nossas vidas, também para ouvir esse ânimo, né? Quando estamos desanimados, não fechar o ouvido, né? Sobre isso, né? E aí, também uma coisa engraçada, que o Sérgio, acho que ele citou isso, e aí eu fui ler novamente, Sérgio 44, quanto aos demais que se salvassem, um em tábuas e outros em troços de navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Parece uma contação de história, ou uma contação de um grande pescador, né? Hoje a gente usa isso como piada de uma história que não é real, mas para mim saiu como um contador de história. Que linda a história que esse irmão, né, nos escreveu para hoje a gente compartilhar. E aí eu queria ler em Filipenses, que o Paulo fala, né, escreveu na prisão. E eu acho que ele lembrou desse momento. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda mentoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desambroto a palavra de Deus. Foi isso, é interessantíssimo isso aí. Maravilhoso, Betânia, maravilhoso. Incrível a passagem que você trouxe para a gente. Obrigado. Mais alguém? Sua mão está levantada aí, Sérgio. Eu queria só... É porque a gente precisa prestar atenção numa coisa, sabe, irmãos? Não está errado falar que a gente precisa orar nos momentos de dificuldade, nas angústias, nas tempestades da vida. O Senhor nos ensinou que precisamos orar. Inclusive, Ele disse, lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Mas, irmãos, tem algo que foi muito dito na Bíblia e que nós nos lembramos pouco. Mesmo no dia da angústia, mesmo nos problemas, obediência atrai a atenção de Deus para Ele ouvir a nossa oração. Tanto quanto aquilo que ora, porque às vezes nem sabemos orar como convém, às vezes a gente nem sabe que palavras usamos diante da angústia. Mas, irmãos, a nossa obediência é a maior oração que Deus pode receber de nós. A nossa obediência é a maior oração que Deus pode receber. E duvido o Senhor não responder a oração de um obediente. Verdade. Mais algum comentário, irmãos, irmãs? Então, irmão, hoje até nós comentamos eu creio que foi o irmão Sérgio que falou durante a tarde, que o cristão verdadeiro, até as pessoas que estão próximas dele, às vezes nem cristãos, eles conseguem estar de pé por causa desse irmão, porque todos aqueles que estavam ali em aflição foi poupado por causa do Paulo, né? E do Lucas também, que estava junto lá. A gente fala do Paulo, mas Lucas também estava lá junto, né? E esse mundo é um grande barco, né? É um grande barco que está navegando, às vezes cai um pedaço, vai na luta, e nós sabemos quando vai finalizar, né? Assim como Cristo falou para Paulo lá, que ia falar bem dele em Roma, Cristo falou, vou preparar-vos lugar. Nós estamos nesse barco, esperando lá na frente, na hora que esse barco atracar, como já foi falado, esse barco espiritual atracar,
Esperamos que todos nós que estamos aqui e que possamos estar lá, junto com o nosso rei, porque ele prometeu, assim como ele prometeu para Paulo, e Paulo chegou. Olha as dificuldades, mas chegou. E nós também, com certeza, vamos ter dificuldades, muitas, não vai ser pouca, não. Mas precisamos chegar, irmãos. É isso que nos interessa. Ô, Sérgio, aí no 20, por vários dias, a Betânia falou aí, né, e o que o Joel falou também, achei interessante. Não vimos nem o sol, nem as estrelas, e a tempestade continuava a bater fortemente. Por fim, perdemos toda a esperança de salvação. É Lucas, né, que está dizendo isso, né? É Lucas, né? Pois é. Então, você falou, nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar, né? Puxa, perdi a esperança da salvação, mas ele está falando aqui da vida, né, física, ali na água. Ali. Então, às vezes, nós temos tanto receio da morte, né, que ficamos, né, bem longe do que disse Paulo. Né? Para mim, eu viver é Cristo e morrer é lucro. Né? É verdade, mas é verdade. Até que Paulo falou que o anjo disse a ele que estava garantido, né? Muito bem lembrado, irmão, excelente destaque. Quando ficou só na palavra de Paulo, nas percepções humanas, sem esperança. Mas quando se apegaram à palavra do Senhor, todo o ânimo se redobrou em tudo. Muito bem, obrigado. Que a Betânia trouxe aí, né? Precisou Paulo animar, confortar, né? É interessante esse comentário que o Edivaldo fez junto com a Betânia, é porque muitas das vezes acontece, né, olhamos para pessoas e para o material, aí a esperança ela some muito rápido, e quando as coisas apertam um pouco mais, perdemos, mas quando olhamos para Deus, aí por mais difícil que seja, a gente consegue ter fôlego, como eu falei, é difícil, mas conseguimos buscar força e continuar. E olha que interessante, ainda assim, logo depois que Paulo anima os irmãos, logo depois que Paulo dá graças, e é interessante sobre a oração, porque realmente precisamos nos tornar verdadeiros discípulos, aqueles que obedecem, para poder nos dedicarmos à oração, como está escrito em Colossenses, e a gente precisa estar sempre orando uns pelos outros. Aí aqueles irmãos animam, e quando eles animam que agora, né, assim, agora vai dar tudo certo, aí vem os polícia e quer matar eles. Então, quando eu acho que tudo vai dar certo, ainda assim, irmão, confia, porque vai levantar, né? Eu estava comentando com algumas pessoas essa semana, a questão lá do Neemias, né? Ele tomou uma decisão, né? Ele foi lá e pediu as permissões e começa a ter oposição dentro do seu próprio povo. E algumas situações vai ser de pessoas de fora, sim, para tentar tirar essa esperança, tentar desanimar você, tentar te parar. Mas se eu e você, nós olharmos para o Senhor, e como o Sérgio acabou de reforçar, obedecendo em todas as coisas, então a cada dia a esperança se renova e a gente continua. A cada manhã a gente olha para o alto e fala, obrigado, Pai, por me permitir mais um dia, e é nesse dia que eu vou no poder do seu Espírito e vou confiando no Senhor. E a gente vai chegar lá. Aí é como a Betânia falou, né? Parece história, mas vamos nos agarrar a um pedaço de madeira? Não, vamos agarrar a Deus. E Deus vai nos levar aonde Ele quer nos levar. Mas no caso aqui, na história, é o que eles tinham para se salvar fisicamente. Era um pedaço de madeira. Era quem sabia nadar, nadou. Quem não sabia, pegou um pedacinho de madeira lá e foi até na ilha. Obrigado, Sérgio. Obrigado, irmãos. Mais algum comentário, irmãos? Betânia. Gostei, excelente, fechou com chave de ouro que você falou, Avaí. Gostei muito, mas eu queria só lembrar aos irmãos sobre Tiago 5,16, que fala, né, confessai, pois, os vossos pecados, mas no trecho B ele fala assim, né, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, então, nós precisamos um dos outros, né, um do outro, para poder a gente seguir o caminho.
Isso é bom. Eu gosto muito de falar, irmãos, sobre oração, porque eu acredito que a cada dia, por exemplo, eu tenho que tomar algumas decisões nos próximos dias e tenho pedido a alguns irmãos para orar por mim. Eu acredito que os irmãos estão orando. Eu confio na ação de Deus. Então, muito vale mesmo a oração do justo. É eficaz. Mas que nós precisamos aprender a acreditar e a sempre estar disposto a orar um pelo outro. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, chegamos diante do Senhor com nossos corações gratos e confiantes, Pai, que chegaremos até o final. Não por nossa própria força, não pelas nossas habilidades, não porque somos fortes, mas por causa do Senhor. Tua palavra, teu amor, a tua provisão. Quando achamos que não temos mais nada, o Senhor providencia. Quando sentimos nossas forças e minando, o Senhor deixa bem claro que é na fraqueza que somos mais dependentes do Senhor e nos tornamos fortes por causa do Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor prometeu muitas coisas para nós. Como nós vimos logo no início desse estudo de Atos, as promessas do Senhor. E elas vão se cumprindo a cada dia. E acreditamos em cada uma delas. E esperamos confiantemente em cada uma delas. E uma delas é que o Senhor prometeu que vai voltar a buscar a tua igreja. Nos ajude, Pai, a nos mantermos fiéis, obedientes, tementes e cada vez mais servos, escravos do Senhor, homens e mulheres dispostos a obedecer ao Senhor sem questionar em todas as coisas. Eu sei que passaremos, Pai, por dificuldades. Eu sei que passamos hoje por dificuldades. Alguns de nós aqui nesse grupo, Pai, como eu, temos enfrentado lutas, temos enfrentado desafios, exatamente no dia de hoje. Mas até aqui, o Senhor cuidou. E acreditamos que o Senhor continuará cuidando, nos dará resposta no tempo certo, dentro da vontade do Senhor. E de fato, Pai, que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas. Porque muitas vezes nós queríamos resolver as coisas da nossa maneira. Queríamos fazer do nosso jeito. Mas depositamos e entregamos nas tuas mãos, como o apóstolo Paulo fez. A partir do momento que ele ouviu o anjo, então ele deixou bem claro: o Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, esse vai nos levar em segurança. E eu faço das palavras de Paulo as nossas. O Deus a quem nós servimos, a quem nós pertencemos, tem cuidado de nós e há de cuidar até o fim. Que nós sejamos obedientes a esse Deus, fiéis e tementes. Perdoe, Pai, quando falhamos, quando pecamos. E ajude-nos, Pai, a caminhar seguindo os passos de Jesus. Obrigado por cada irmão, por cada família, por cada pessoa aqui presente e cada família representada. Inclusive aqueles que já deixaram a live, seja com cada um de nós e nos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amém. Amém.